A representação fiscal tem pedido de sustentação A oral. gravação foi iniciada. Muito obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos hoje com o processo da Urânio, o relator do Dr. Bergamini, é o recurso de ofício, um recurso ordinário, tem pedido de sustentação oral de ambas as partes. Vamos lá, doutor Heitor. O senhor abre mão do relatório? Sim, tudo bem. Ok. Doutor Bergamini, só um resumo, por favor. Pois não. São duas acusações fiscais. A primeira é receber mercadoria de fornecedor tido como inidôneo. Então, tem lá a multa. E a segunda acusação é não ter pago o ICMS-ST pela entrada do mercadoria no território paulista. E essa cobrança se faz por conta do 267, esses dois do RICMES. Esse ICMS-ST não pago pelo fornecedor, tido como idôneo. Por essa razão, é cobrado pela supletividade lá do 267. É isso. Muito obrigado. Doutor Heitor, fique à vontade. Tá certo. Então, muito obrigado. Então, em primeiro lugar aqui, bom dia. Inicialmente, eu aproveito para cumprimentá-los aqui, cumprimentar os juízes e as juízas aqui da terceira Câmara Julgadora deste tribunal. Também cumprimentar a representação fiscal. Eu também agradeço aqui a ajuda técnica do corpo administrativo do tribunal. Cumprimento também aqui o juiz relator do caso, o doutor Adolfo Bergamini, pela relatoria aqui e atenção ao nosso processo. Bom, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de realizar aqui a presente sustentação oral, me comprometendo a ser bem breve na exposição das minhas razões. A empresa recorrente, ela atua no setor atacadista de mercadorias e ela possui muitos fornecedores e também inúmeros clientes. Então, no decorrer das suas atividades, a recorrente ela vem sofrendo alguns autos de infração que atribuem a ela a responsabilidade tributária para o recolhimento do ICMS de fornecedores que tiveram a sua inscrição estadual declarada nula de forma retroativa pela Secretaria aqui do Estado de São Paulo. A cassação de inscrição de empresa, da empresa aqui constante nos autos, de nome Zuca Comércio Atacadistas, de alimentos em geral, conduziu também à declaração da inaptidão de toda a documentação fiscal emitida por tal empresa e alcançou, por isso, as operações realizadas com a própria recorrente. Então, assim, por outro lado, a recorrente ela vem demonstrando aqui desde o início do processo que a presente autuação ela não merece prosperar, já que ela pautou aqui na sua conduta comercial, nas suas tratativas comerciais, ela sempre esteve pautada pelos termos da boa-fé. E essa situação ela é muito importante de ser reconhecida no presente momento, porque para os contribuintes que consigam demonstrar essa condição de boa-fé, não haveria o que se falar em responsabilidade tributária em casos de inidoneidade fiscal de seus fornecedores. Bom, então, neste sentido, tanto a jurisprudência administrativa quanto a judicial construíram o entendimento de que são 4 requisitos para a demonstração da boa-fé, conforme sedimentado na súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, bem como por este próprio tribunal, que podemos achar aqui, inclusive, localizar diversas decisões proferidas pelas câmaras julgadoras e também pela Câmara Superior. Portanto, a recorrente ela se insurge em relação ao não reconhecimento desses requisitos por parte da Delegacia Tributária de Julgamento, o que motivou, portanto, a interposição do presente recurso ordinário. Bom, então, a partir dessa breve contextualização, eu vou pedir aqui licença para reforçar brevemente os pontos trazidos aqui no recurso ordinário
e que dizem respeito principalmente à demonstração dos elementos que caracterizam a condição de boa-fé da recorrente. Então, nesse sentido, em primeiro lugar aqui, o primeiro requisito diz respeito à existência de consulta prévia às operações realizadas pela recorrente, o que pode ser verificado nos autos através da juntada aqui do CADESP, né, do Sintegra, realizado pela recorrente à época das operações. No segundo momento, o segundo requisito é também demonstrado a partir do reconhecimento da existência de tratativas comerciais existentes entre as partes. Então, a recorrente ela acostou aqui diversos pedidos de compra celebrados e de seu próprio controle. Ela trouxe também os seus livros, razão, os livros de entrada, as notas de entrada. Enfim, ela conseguiu trazer também os elementos probatórios das tratativas comerciais existentes entre a recorrente e essa empresa que foi declarada posteriormente inapta. Bom, o terceiro requisito é a comprovação de que houve o pagamento. Então, para além desse ponto em relação ao pagamento, que eu vou reforçar um pouco adiante aqui, a própria existência também do transporte é um meio de demonstrar a efetiva operação comercial havida aqui nos autos e que também foi demonstrada pela recorrente com as juntadas dos documentos relativos aos transportes dessas mercadorias. Bom, o último requisito é a observação de que a inaptidão é declarada de forma posterior aos negócios, aos negócios, né, celebrados aqui nos autos, e o que se verifica, né, já que o processo de constatação de nulidade ele é posterior à época da realização das operações. Bom, e chegando agora aqui no final da minha apresentação, eu gostaria de elucidar brevemente que a recorrente, ela também apresentou aqui manifestação no processo para contrapor um equivocado argumento aqui constante na decisão da recorrida quanto à insuficiência dos meios de pagamento existentes no processo, bem como uma forma de reforçar as provas também existentes no processo. Bom, esses documentos eles são relatórios de instituições financeiras que vinculam os pagamentos existentes aqui no processo, estabelecendo a relação de quem é o fornecedor que recebeu esses valores, indicando, respectivamente, o banco, a agência, o valor, a data, a modalidade, o código da operação, enfim, de diversos elementos que, de fato, comprovariam a efetivação do pagamento realizado. Além disso, a recorrente ela também apresentou extratos bancários para todas as operações, de forma a demonstrar que houve saída do valor da sua conta bancária em favor dessa empresa que foi declarada inapta. Bom, eu destaco aqui também que todas essas documentações elas foram devidamente reconhecidas por ata notarial, sendo um meio também de reforçar e indicar que não é a recorrente que altera ou mesmo preenche alguns campos, mas sim a própria instituição financeira, evidenciando, assim, mais uma vez, a legitimidade de todos os comprovantes de pagamento apresentados no processo sob a modalidade Pague-For. Então, é possível localizar aqui pelo menos 8 tipos de prova que vão demonstrar a existência de pagamento aqui realizado por parte da recorrente. Bom, eu agradeço aqui novamente a atenção e reforço o pedido para o provimento do recurso ordinário, com consequente cancelamento da presente atuação fiscal. Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, doutor Heitor. Vamos ouvir a representação fiscal que pediu também a sustentação oral, depois a gente passa aos andamentos. Doutor Marcos Saccomo, por favor. Doutor Belmar. Nosso parecer em recurso de ofício, ele solicita o cancelamento da decisão, pois houve um equívoco. A decisão reduziu a multa em função da súmula 10. Só que no caso do auto de infração, os débitos são posteriores ao período de aplicação da súmula, que já era tudo corrigido a partir da Selic. Tá?
mas como o relator já adiantou o voto e julgou pelo não conhecimento, então está sanada a situação. Ok. Muito obrigado, doutor Marcos. Obrigado. Doutor Bergamini, algum questionamento ao doutor Heitor? Nenhum, presidente. Ok, muito obrigado. Doutora Fabiane. Nenhum questionamento. Perfeito. Doutor Marcos. Tem questionamento, senhor presidente. Perfeito. Doutora... Quem falta? Doutora Luzia. A doutora Luzia, eu não estou vendo. Será que ela caiu aqui? Não, não caí, não. Não? Doutora aqui. Luzia. Também nenhum questionamento. Ok. Eu não estou vendo aqui na lista dos... Para entender. Está com outro nome. Ah, verdade. Por isso. Eu preciso arrumar isso. Na próxima sessão eu já organizo. Obrigado, Marcos. Vamos lá, doutor Bergamini. O voto, por favor. Ok, vamos lá. Eu já inseri o voto no sistema, então eu vou fazer aqui as considerações. Pulando o relatório, já indo direto ao voto. As preliminares eu supero, ele coloca que tem uma nulidade de decisão recorrida por falta de análise de prova. Eu afasto a nulidade, porque está claro que a decisão recorrida analisou as provas, né, o que há uma discordância com relação à formação do juízo de valor. Ele fala que não existe a responsabilidade tributária por interesse comum. Eu digo aqui que isso está no RICMES, e, portanto, não seria possível nós afastarmos. Existe uma tese de inexistência de interesse comum, com base numa decisão do Fux de alguns anos atrás, lá de 2010, se não me engano, onde o Fux diz que o interesse comum é jurídico, não econômico, então, para que haja interesse comum, é necessário que as partes estejam no mesmo lado da relação mercantil, né? Então, duas ou mais pessoas podem ser solidárias por interesse comum se essas partes estiverem no lado do vendedor, que é quem pratica a operação mercantil. Mas isso acontece para o judiciário, não aqui para o TIT, porque nós aqui no TIT temos o artigo 11, inciso 11 do RICMES, e também o parágrafo 1º, que estabelece esse tipo de responsabilização por interesse comum, né? Depois, ele fala que o auto é nulo por impossibilidade de exigência do SMST por supletividade. Eu afasto essa nulidade porque, no caso, houve aquela notificação, o que o 267, inciso 2, exige. E isso está nas folhas 143/146. Então, essa notificação está lá. Por essa razão, cumprido o requisito do 267, é legítima a responsabilização supletiva. Ele pede o cancelamento da exigência do item 1.1 pela consunção. Ele diz que são infrações correlatas. Eu afasto também, porque não me parece que aqui é a correlação que deflagrou o entendimento da superior acerca da consunção. Só para lembrar, o lead case desse caso da superior, que foi onde aplicou a construção no caso do Pão de Açúcar, a relatora era o Rosa, que tinha a ver lá com crédito indevido, lançamento e multa por lançamento do crédito indevido na GIA, né? Então, existe uma correlação muito clara. Aqui são autuações completamente diferentes. Penso eu que não dá para aplicar a consunção. No mérito, a gente vai começar a falar, então, da questão da boa-fé. Eu tenho aqui no meu voto todas as considerações gerais, jurídicas, etc., jurisprudenciais em torno do tema. Eu me permito superar isso para a gente já passar direto ao caso concreto, que no voto é o 1.2.2. Então, o que a gente tem de elementos concretos nos autos? Declaração de inidoneidade do fornecedor do Açúcar Comércio, comprovação da situação
de consulta da situação cadastral do fornecedor. Entretanto, aqui a consulta é datada de 19 de julho de 2018 e as operações do objeto do AIN são de abril de 18, portanto, a consulta é posterior aos faturadores, que é uma impropriedade do contexto probatório que é exigido. Com relação às entradas, ele comprova as entradas pelo registro de entradas, até aí é uma questão meramente formal, né? Não foi do lançamento no registro de entrada. Com relação aos transportes, existe realmente a informação do transporte pelos DACTs que foram juntados. Entretanto, esse transporte é o único elemento probatório suficiente. Então, a consulta ela é posterior aos faturadores, e aí o transporte está ok, mas de resto a gente tem alguns problemas. Existem 2 pedidos de compra que foram juntados. O primeiro versão do pedido de compra, dos pedidos de compra que foram juntados, não tinha assinatura, não tinha identificação das pessoas envolvidas no pedido de compra. E nesse contexto, a autuada alega que ela perdeu contato com os fornecedores após as transações comerciais. Por essa razão, ele não teria mais como juntar esses pedidos de compra devidamente assinados. Ocorre que pouco depois a autuada junta pedidos de compras assinados. Então a questão que fica é como é que ela não junta pedidos sem assinatura, porque alega que não tinha mais qualquer tipo de contato, e de repente os pedidos de compras vêm assinados num cenário em que ela não teria mais contato. Então esse é um ponto de dúvida que eu coloco. Outra questão se dá com relação aos comprovantes bancários. Então, o jogador monocrático ele coloca essa questão dos pagamentos, das provas de pagamento. Se vocês quiserem dar uma olhada, está na folha, por exemplo, 137. Então, essa folha 137 é um dos comprovantes que atestariam a prova de pagamento. Mas esse comprovante de 137, pessoalmente, eu nunca vi nas minhas operações comerciais próprias, nunca vi em operações comerciais de processo que nós julgamos. O jogador democrático levanta uma dúvida e eu, no contexto da dúvida da operação, né, em que nós temos pedido de compras, primeiro sem assinatura, depois com assinatura. Nós temos consulta cadastral ao CADESP posterior a faturadores. E esse comprovante de pagamento escritural a fornecedores, que eu nunca vi, nem em impressões minhas próprias, que tem conta no Bradesco, como eu vi em processos que nós jogamos aqui no TIT, não me parece que esse documento ele possa atestar a veracidade das operações. Então, já que a análise do conjunto probatório das questões que envolvem nota fiscal idônea serem amplas, porque não é uma ou duas provas, é um contexto probatório que é apresentado, neste contexto comprobatório, eu formo a minha convicção, como julgador, de que não está devidamente comprovada a boa-fé do adquirente. Por essa razão, eu mantenho as acusações fiscais em seu mérito. No mais, como o Marcos já colocou, em relação ao recurso de ofício, eu não estou conhecendo, porque de fato foi um equívoco da decisão de primeira instância a respeito do tema, né? Os encargos moratórios já são os novos encargos existentes da Selic, então não haveria razão de ter esse julgamento. Então, já que não há objeto real no recurso de ofício, já que não existe uma pretensão resistida, né? Não há qualquer tipo de discordância do tema, e eu estou não conhecendo o recurso de ofício. Então, dispositivo, faço exposto, conheço do ordinário, nego o provimento, e em relação ao recurso de ofício, eu não conheço. Esse é o voto, presidente. Muito obrigado, doutor Adolfo. Representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Eu acompanho o doutor Adolfo.
Muito obrigado, doutora. Esse Tiago não está certo. Luzia, Doutora Luzia Rabelo, por favor. também, sem considerações, eu vou acompanhar o relator. Só um detalhe. Quando eu vou chamar alguém, eu nem sempre vejo, então eu vou pela listinha. Desculpa, doutora Luzia, mas Não, tudo bem. É que eu também nem sei alterar isso agora. nem queira. A senhora acompanha o doutor Bergamini, é isso? Belmar, Sim. Belmar, Oi? o advogado levantou a mão aqui, talvez ele queira fazer Vamos um ver. ponto. Doutor Heitor, fala alguma coisa que aí aparece sua imagem, por favor. Tá certo. Obrigado, doutor Belmar. Obrigado, doutor Adolfo. Eu gostaria de fazer um esclarecimento de fato, apenas em relação aos 3 pontos que o doutor Adolfo trouxe. Só para a gente. Doutor Heitor, Oi. o doutor Bergamini já antecipou o voto para a gente, para Uhum. todos os membros da Câmara. Então, assim, não há necessidade de fazer qualquer esclarecimento de fato. Pelo que eu estou entendendo, o senhor vai questionar os pontos do doutor Bergamini. Isso se faz em recurso, ok? É que justamente, doutor, eu entendo essa posição, é que justamente aqui na oportunidade que nós temos de conversar aqui na Câmara e debater essas questões, a gente poderia elucidar alguns pontos para evitar justamente a interposição de recurso, ou pelo menos quando, ou se vier um recurso, esses pontos já terem sido, pelo menos, suscitados. São apenas 3 apontamentos. Por favor. Tá? Vou ser bem breve. Só é uma elucidação mesmo fática. Em relação aos pedidos de compra, o que acontece? Em resposta à notificação, à intimação, é a própria empresa que faz essa juntada. E somente posterior a isso, quando há a lavratura do auto de infração, é que nós temos a oportunidade de, enfim, fazer uma análise do caso e solicitar as documentações, inclusive confere-se mais tempo para a própria empresa localizar, tendo em vista a enorme, são milhares e milhares de documentos que ela possui arquivado. Então há uma contraposição mesmo, mas houve uma juntada em sede de fiscalização e posteriormente juntamos esses documentos em sede de defesa. Em relação aos DACTs, perdão, em relação à consulta posterior, ela tem uma consulta posterior, e isso significa que, à época das operações, a empresa estava habilitada. Então, se a consulta foi posterior, ainda assim, por decorrência lógica, à época das operações ela também estava habilitada. E também o próprio sistema de emissão de nota fiscal só é possível de empresas que estão aptas a emitirem. Então, é um ponto de destaque. Finalmente, em relação ao pagamento, de fato, aquele boleto PagFor, o que aconteceu? Percebendo que esses boletos eles são insuficientes realmente para a gente identificar realmente a existência do pagamento, a recorrente ela apresentou aqui nos autos um relatório de pagamento emitido pelo banco, no qual se abre esse boleto PagFor e a indicação precisa desses valores. E, justamente após isso, foi juntado o comprovante de operação. Então, esse boleto ele não está sozinho nos autos, ele está acompanhado do relatório de pagamento e do comprovante de transferência. Além disso, tem a existência de uma ata notarial, que é feita pelo próprio cartório, no qual ele atestou que essas informações foram enviadas pela própria instituição bancária. Então, esse boleto ele foi enviado e todos esses documentos estão em posse ou foram apresentados aqui pela recorrente por recebimento da instituição financeira. Isso é atestado nas atas notariais juntadas no processo. Então, são só esses 3 pontos mesmo de elucidação. Obrigado pela atenção novamente. Muito Belmar, obrigado. Doutor Adolfo, alguma consideração? Poucas. A primeira, boa parte do que o advogado colocou já foi analisado, a questão do pedido de compra está analisado, é algo esperado. Agora, para eventual pedido, a decisão de nulidade da nossa decisão, Belmar, eu pergunto ao advogado em que folhas está esse relatório, que eu não vi. Tá certo. Ó, doutor, eu vou abrir aqui o processo. Nas folhas 413
A420 foi acostada uma petição apresentando os extratos bancários e os relatórios de pagamento bancário. São duas as operações autuadas. Doutor Heitor, o senhor pode repetir o número de folhas, por favor? Sim, 413 até 420. Quando essa petição foi apresentada, doutor? Ela foi apresentada após o julgamento após a interposição do recurso ordinário. Aí, o que... Doutor Bergamini, seria importante o senhor falar eu vou, da tempestividade ou não das vou, informações. 400 e qual, doutor? 413 a 420. Muito, por favor, doutor Heitor, desculpe a interrupção. 413 a 420. É uma petição que vocês apresentaram, que é posterior que não é impugnação, né? São atuando aqui os. Bom, você pode abrir para mim, por gentileza, para eu fazer aqui a. Sim. Só um minuto. Já foi permitido, doutor Bergamini. Coisa rápida. O doutor Bergamini, o recurso ordinário foi interposto dia 27 de janeiro e essa petição ela veio aos autos dia 13/7. Se precisar colocar no seu voto. Mas eu vou ver que foi a data da impugnação, né? A prova da impugnação. Deixa eu ver aqui. Folha 154, a impugnação foi 20/7/22. Tá, obrigado. Folha 154. Doutor Heitor, o senhor quer complementar? Sim, obrigado. Em relação a essa petição, apenas para um ponto também. Não há aqui, na ótica da recorrente, não há juntada de documentos novos, apenas um reforço de prova. Ou seja, os comprovantes já foram juntados em sede de defesa, de impugnação, e aí, posteriormente, apresentamos essa petição para contrapor alguns fatos que foram equivocadamente constatados na decisão recorrida. E na própria ata notarial, há a descrição desses comprovantes também. Então, o que fizemos aqui foi apenas reforçar. Então, não há uma juntada, apenas para elucidar esse ponto, não há juntada de prova nova. Tá certo? Obrigado. Nada. Gilmar, eu estou aqui fazendo voto e não consegui uma inconsistência aqui no computador. Posso abusar da sua boa vontade e pedir de novo você me falar a data da impugnação e a expedição? 7, deixa eu só pegar, 20/7/22. Folha 154. E essa petição que está de folha 413? 13/7/23. 413 em diante, né? Como? 413 em diante, folhas, né? 412 em diante. 413. 412 é o protocolo. Tá, obrigado.
Bom, terminei. Ficou assim. Então, em sustentação oral, o patrono da autuada sustenta que existem outros documentos bancários que atestariam a veracidade dos comprovantes de pagamentos, por esses 413 seguintes. Mas, analisando os documentos, não é possível dizer que tenham o condão de comprovar o pagamento. Nada mais são do que imagens de supostos relatórios emitidos pelo Bradesco. Quisesse o contribuinte atestar cabalmente a comprovação dos pagamentos, deveria juntar aos autos os extratos de sua conta corrente, demonstrando o trânsito de valores de sua conta para a conta do fornecedor. Outro ponto trazido diz respeito às atas notariais em torno desses comprovantes. Não há nada nessas atas que possam dar veracidades aos supostos comprovantes. Essas atas apenas demonstram que a autuada levou seus supostos documentos a cartório e os tornou públicos, nada mais. Não quer dizer que tem força probante. De mais a mais, esses novos documentos são intempestivos porque foram juntados fora da impugnação que veio a ser ofertada em 20 de julho de 22, e aí, entre parênteses, eu digo que a petição de folhas 413 seguintes é de 13 de julho de 23. Então, aí mantém o resto do que foi colocado. Ok, muito obrigado, doutor Bergamini. Em discussão, representação fiscal. Em Doutora consideração, Luzia, você está falando alguma coisa? O microfone está fechado. Doutora sem Luzia? considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Doutora Luzia, seu microfone está fechado. Não, nenhuma consideração também. Ah, tá, eu tinha ouvido que a senhora estava falando alguma coisa. Muito bem. Doutora Fabiane? Eu acompanho o doutor Adolfo, sem considerações. Muito bem, também não tem considerações. Eu acompanho o doutor Adolfo. O doutor Heitor está pedindo a palavra, doutor Heitor? É impressão minha? Pareceu uma Sim. mãozinha. Pois Não, não. diante das novas considerações aqui no voto, só para reforçar, doutor Adolfo, que existe sim os extratos bancários, tá? É o DOC Heitor, 2, mas tudo bem. Uhum. todo respeito. Nós estamos, foi lhe dada a palavra, e nós estamos agora em julgamento, onde não é permitido mais a participação. Muito obrigado. Não, Doutor, obrigado, desculpa tomar a atenção aí constantemente, mas é deixa só, importante, obrigado. por favor. Quórum. Em votação.
Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem. Então, a conclusão foi não conhecido do recurso de ofício, negado o provimento ao recurso ordinário. Doutor Heitor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Até uma próxima. Obrigado, doutor Belmar. Agradeço também o relator, os demais aqui, membros, os juízes, a representação fiscal. E até a próxima. Bom trabalho. Trabalho. O senhor também. Próximo processo é Carbono Química. Eu sou o relator. Vou juntar o voto que eu já encaminhei a vocês anteriormente. Aqui o caso é importação. Eu só preciso acertar minha emenda. Importação por uma empresa de Santa Catarina. O fisco entendeu se tratar de operação por conta e ordem. O contribuinte alegou se tratar de importação por encomenda. É que a falta de pagamento do Estado de São Paulo, do ICMS importação, e o crédito que o fisco considerou indevido. Conforme eu adiantei a vocês, eu estou negando provimento, eu estou dando provimento ao recurso ordinário por entender que não há prova de que se trata de operações de importação por conta e ordem. Eu afasto os argumentos fiscais e, com isso, eu dou provimento ao recurso ordinário. Enquanto eu vou juntando o voto, abro discussão, representação fiscal. Eu só gostaria de fazer aqui um parênteses em relação aos pagamentos. E no caso dos autos, os pagamentos dos contratos de câmbios foram efetuados bem posteriormente à emissão da nota fiscal e ao registro da DI. Se a gente reparar ali, inclusive no contrato de compra e venda, está estabelecido que o pagamento deve ser à vista, o pagamento do produto para a importadora, das mercadorias para a importadora tem que ser à vista. Levando em consideração isso, quer dizer, de certa forma, o dinheiro foi antecipado. Todo o dinheiro teria sido antecipado ao importador, pelo suposto encomendante da mercadoria, da importação. E, embora haja aquela instrução normativa que permite o adiantamento das aquisições, os fatos geradores aqui são de 2019 e aquela instrução normativa entrou em vigência em 2020. Tá? É só essa observação que eu gostaria de fazer, doutor Belmar. O senhor vai se manifestar? É por escrito? Não. Não, só oralmente, por favor. Perfeito. Os pagamentos entre a autuada e a trade, para mim, ele não tem grande importância, porque nas manifestações fiscais e no próprio fundamento da lavratura da infração, isso não foi objeto de questionamento, né? Mas, de qualquer maneira, quanto ao adiantamento da empresa autuada para a trade, isso até na própria decisão do STF, meio que não tem isso como relevante. Também a lei 11.200 e alguma coisa que eu cito no meu voto, ela não elege o pagamento do cliente paulista ao importar a trade como fator preponderante. Portanto, eu estou afastando. Eu já tive um outro caso. Ontem, eu conversando com o doutor Marcos, também foi essa mesma importadora. Porém, lá, a acusação já falava que era sob encomenda, por encomenda, que a importação se deu pela modalidade por encomenda. Nesse caso, a jurisprudência do TIT, respostas de consultas tributárias da Secretaria da Fazenda, fala que o sujeito ativo
é do local do importador, no caso da trade, né? E nesse caso a diferença é essa. O fisco fala que foi na modalidade por conta e ordem, só que não há prova disso. Todas as provas indicam que foi uma importação por encomenda. Portanto, sujeito ativo do ICMS importação, o estado de localização da trade. E em consequência, é viabilizado também o direito ao crédito. Certo? É meu entendimento. Todo respeito. Doutora Fabiane. Eu acompanho o seu voto. Olha, Concordo. se vocês estiverem ouvindo uma música, é que está tendo aqui, pertinho do meu prédio, eles estão preparando um som que deve ter um show no final de semana. Não dá Agora, o quê? Funk? Funk? Eu não estou ouvindo. Música internacional, eu nem sei o que é. Desculpa. Não consigo ouvir, não. Doutora Fabiane, a senhora acompanha Acompanho. o relator. Doutor Adolfo. Acompanho. Ok, muito obrigado. Doutora Luzia. Eu ia chamando de Tiago. Também acompanho, doutor. Ok, muito obrigado. Meu voto já foi juntado. Encerrando os debates. Fórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem. Próximo voto, relatora a doutora Fabiane Metalpave. Belmar, Pois não. eu não apareceu para eu votar aqui. Tem meu voto aí no teu processo? Deixa eu vou reabrir. Vou reabrir não, vou ver, porque eu não consigo mais reabrir. Mas eu creio que sim, viu? Teria que ver agora só vendo a ata, doutor. Mas estava completo na hora que eu fechei. E para mim aqui deu um tilt para mim, eu não sei se foi, mas... Eu acho que veio assim. Doutora Fabiane. Esse auto de infração, ele é relativo... Eu estou editando aqui. Vou deixar registrado. O auto de infração é relativo à falta de pagamento de imposto apurado por levantamento fiscal. Eu vou ler a ementa. Falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal efetuado nos termos do artigo 509 do RICMES, decorrente de operações omitidas em face da constatação de suprimentos de caixas cujas origens não foram comprovadas, nos termos do artigo 509-A2 do RICMES. O item 1 do auto de infração se refere ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, a título de adiantamentos, empréstimos efetuados de pessoa jurídica, conforme demonstrativo de folhas 20. E o item 2 é o período de janeiro a dezembro de 2018, a título de empréstimos efetuados de pessoas físicas e jurídicas. E o demonstrativo está às folhas 332. Eu afasto as alegações relativas à violação aos princípios da preservação da empresa, vedação ao confisco, razoabilidade, tendo em vista o disposto no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, e entendo pela impossibilidade de acatar pedido da recorrente de redução das multas nos termos do artigo 527-A do RICMES, porque as infrações se referem à falta de pagamento do imposto,
Quanto ao mérito, não há discussão no recurso ordinário, apenas as alegações preliminares. Então, em resumo, meu voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. Muito obrigado, doutora Fabiane. Informo que a doutora Fabiane já havia antecipado o voto para os membros da Câmara. Todos já têm o conhecimento. Em discussão, doutor Marcos, representação fiscal. Nenhuma consideração, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutor Adolfo. Nada. Muito obrigado. Doutora Luzia Rabelo. Também nenhuma consideração, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto da doutora Fabiane. Quórum. Em votação. Doutor Adolfo, chegou. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, com isso encerramos a sessão. Concluímos nossa pauta, estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 13 de setembro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia. Doutor Hélio, podemos encerrar a live. Doutor